Bom dia, Márcio Chorão. Bom dia, Danuzi. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Este foi o dia que o Senhor reservou desde a eternidade, para que vocês se apresentassem diante do altar do Senhor, confirmando aquilo que Deus já havia determinado antes da fundação do mundo. 2020 vai ficar para a história. Começamos um ano com grandes enchentes, depois veio a pandemia e hoje, Dona Turca, Danuzi está casando. Olha só que marco para a história. 2020, o ano que começou com algumas tragédias, mas que hoje, de maneira muito graciosa, muito bondosa e misericordiosa, o Senhor permite vocês se achegarem à casa do Altíssimo, para juntos invocarem a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos orar nesse instante? Deus querido, em nome de Jesus, nós exaltamos, bendizemos e glorificamos o nome do Senhor, quando reconhecemos que o Senhor é Deus e que não existe outro Deus além de Ti. Nós queremos bendizer o nome do Senhor porque as Suas mãos são perfeitas, as Suas obras são maravilhosas, são tremendas, e a prova disso, Deus querido, foi a criação do Márcio, da Danuzi, a maneira como o Senhor dirigiu a história, a maneira como o Senhor conduziu a vida deles para que eles se achegassem nesse dia diante do altar do Senhor, com o compromisso, a lealdade, o desejo e a alegria de invocarem a bênção do Senhor sobre o matrimônio deles. Em nome de Jesus, nós queremos declarar de que antes de qualquer outra pessoa, o Senhor já se fazia presente neste lugar. Aqui é a casa do Senhor, embora nós sejamos templo do Teu Espírito, mas é o lugar da Tua habitação, o Senhor quem preparou esse dia para nós. Não foi o Márcio, não foi a Danuzi, ó Deus, quem reservou este lugar, quem reservou esse dia, esta hora, mas nós cremos claramente pela palavra do Senhor, de que ainda que os nossos pensamentos, ainda que o coração do homem faça planos, a decisão, a resposta certa, ela sempre virá das mãos e da boca do Senhor. Por isso seja o Senhor nesta manhã glorificado e exaltado pela vida do Márcio e da Danuzi, que nessa manhã se unem em matrimônio diante da presença do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja ao nome do Senhor em Cristo Jesus. Amém e amém. Os convidados podem se assentar. A gente vai manter um pouquinho de distanciamento e a gente está aí juntinhos. Dona Turca, eu esqueci o nome da mãe. Dona Maria Lúcia, pode se assentar por gentileza também, fiquem à vontade. Quero compartilhar com vocês um texto das Escrituras de Eclesiastes capítulo 4, livro de Eclesiastes capítulo 4, verso 9 até o verso 12. Eu sei que o Márcio e a Danuzi estão assim, o casamento acaba logo para a gente viajar, ok, mas tem uma palavra que eu gostaria que vocês memorizassem, e aí se vocês memorizassem a palavra, quando vocês chegarem de viagem, eu prometo dar um bolo para vocês. Só para vocês dois, não é para o pessoal que mora lá no condomínio, não. Só para vocês dois. Nem a Ana Clara. A Ana Clara vai passar o dia com Dona Turca, e aí se vocês gravarem a palavra, vocês comem o bolo depois. Eclesiastes 4, de 9 a 12, então nos diz assim a palavra do Senhor: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. Preste atenção na última parte do verso 12. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes, no verso 12, na parte final, ele chega a uma conclusão. Mas antes dessa conclusão, ele diz assim: é melhor serem dois do que um, porque se alguém levantar guerra, os dois partirão, e os dois conseguirão vencer. Se um cair, o outro vai ter o suporte e a mão de alguém para levantar.
Quando ele fala a respeito de dois, ele não está dizendo simplesmente ou apenas sobre um casamento. Até porque no verso 3 ele diz assim: se há poder na unidade, na amizade de duas pessoas, no companheirismo de dois, no verso final, na parte B do verso 12, ele diz assim: o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Salomão está dizendo que é interessante, é positivo, é considerável, é agradável o Márcio ter um amigo, porque se algum dia o Márcio se sentir sozinho, esse amigo vai dar o suporte. Salomão está dizendo que a Danuse também pode ter uma amiga, porque nos seus dias de choro, de TPM, a sua amiga vai te ligar e vai te encorajar. Ele diz que isso é bom. Na verdade, quem diz isso não foi Salomão, porque desde o Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu vou preparar, vou colocar para ele uma auxiliadora, uma companheira que lhe seja idônea. Só que Salomão está dizendo assim: se a amizade já é algo bom, se já é algo poderoso, na parte final do verso 12 ele diz assim: o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Primeiro cordão, Márcio, é seu. Pode ficar ali de mãos dadas com a Danuse, você segura com a esquerda. Diz Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Vou preparar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso, deixa sua mãe e vai se unir à sua mulher que Deus te deu. Você só sai da sua casa quando você tem condições de arcar uma casa. Você só pode sair, cortar o cordão umbilical com sua mãe o dia que você tiver condições de pagar as suas contas. E se hoje você se pretende se unir com Danuse, você está dizendo assim: mãe, até aqui caminhamos juntos, até aqui a senhora estava lado a lado comigo, a sua mãe não vai morrer para você, ela continua sendo a sua mãe. Entretanto, o cordão que foi cortado lá no dia do parto, ele é cortado agora de novo. Você tem um elo de ela é apenas a minha mãe. Agora minha companheira fiel se tornará a Danuse. Salomão, ele diz, não é perdão. Deus diz: não é bom que o Márcio esteja sozinho. Por isso, deixa o homem o seu pai e a sua mãe. Num casamento judeu, a noiva ficava toda emperequetadinha, preparada na sua casa. O noivo, ele convidava os seus melhores amigos e eles iam à casa então da Danuse para buscar. É como se você juntasse os seus irmãos, seus melhores amigos e dissesse assim: vamos montar um cortejo e buzinando, nós vamos até a casa de Dona Tuca. Na Dona Tuca eu vou apanhar, eu vou tomar como minha mulher a auxiliadora que Deus me deu. Por isso deixa o homem, o seu pai e a sua mãe e se une a sua mulher. Agora na casa de vocês, você é o cabeça. Agora na casa de vocês, você é o líder espiritual. E aí um dos nossos grandes desafios como cabeça da casa não é de ser um provedor físico. Eu diria que nisso, entre aspas, modéstia à parte, a gente zela muito. E vamos dizer que a gente é até bom na provisão física. Mas ser o cabeça da casa não compete apenas ser o fornecedor da renda financeira. E sobretudo, manter a chama do fogo do Espírito dentro da casa. É convidar a Danuse para vamos ler, vamos orar, vamos cantar, vamos à igreja, vamos viver em conformidade com a vontade do Senhor. Danuse também tem um cordão. Afinal de contas, é melhor serem 2 do que um só. Davi, quando já estava velho, arrumaram para ele uma donzela, porque ele já não conseguia se esquentar sozinho. Então colocavam a donzela nos pés de Davi. E é isso que Salomão diz: não é bom que o homem esteja sozinho, porque no dia que o Márcio sentir frio, ele vai precisar de um cobertor humano, de alguém que chegue junto. Para isso Deus preparou Danuse. Mas a Danuse não é simplesmente a mulher que vai te aquecer. A Danuse não é simplesmente a mulher que juntamente com você vai desfrutar da vida sexual que Deus preparou. Vocês estão se unindo, mas agora a Danuse tem uma grande responsabilidade. O Márcio é o cabeça, mas diz a Bíblia da Danuse que a mulher sábia que edifica a casa. Eu sinceramente não sei qual que é mais difícil: você assumir a cabeça da casa ou a Danuse ser a mulher sábia, porque a sábia edifica, a tola destrói completamente. A Danuse é o auxílio de Márcio, mas ser o auxílio não é um grau de inferioridade, porque auxílio nas Escrituras significa que o Márcio
Ele precisa, na área da vida dele, de algumas coisas que ele não é capaz de fazer sozinho. Por isso, a Danusa foi criada pelo Criador com o poder de exatamente dar o suporte e ajudá-lo a complementar algo que por si só ele não seria capaz de fazer. Tudo isso que eu disse até agora, vocês apenas relembraram. É algo que vocês dois já sabem. Dona Tuca, segura o buquê de Danusa fazendo um favor por enquanto. Mas acontece que Salomão diz que o cordão de 3 dobras é que não se rebenta com facilidade. A Danusa pode ter uma excelente amiga, mas pode ser que algum dia sua amiga te traia, porque ela é humana. Talvez ela fique invejosa com o trabalho, com o marido que você agora tem, e aí ela pode se tornar a sua rival, a sua pior inimiga. O Márcio também tem um bom amigo, talvez um dos seus irmãos seja o seu melhor companheiro. Mas pode ser que, como você cresceu financeiramente muito bem, o seu irmão fica invejoso e a partir de então ele dá as costas para você. Vocês estarão sozinhos de novo, dando sem melhor amiga e o Márcio sem melhor amigo. Salomão diz que um cordão de 3 dobras que não se rebenta facilmente. Ele não disse que é o cordão de 2, ele disse que é o cordão de 3 dobras. E aí o cordão de 3 dobras simboliza a presença daquele que é o construtor e o alicerce da nossa casa. Segurem os 3 cordões juntos. Isso. Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O cordão de 3 dobras é que não se rebenta facilmente. Deus não apenas preparou a Danusa para o Márcio e o Márcio para a Danusa. Deus é o Criador da família de vocês. Deus não é apenas aquele que arquiteta a nossa família. Ele arquitetou a família de vocês, mas Ele também deve estar presente na casa de vocês. Há muitos que se casam com um cordão de 3 dobras. O homem, a mulher, movidos por interesses financeiros. Só que vem uma pandemia, a empresa decreta falência. Então, o terceiro cordão vai estourar. Se era um casamento de interesses, vai existir um divórcio. Há muitos que se casam porque o homem ou a mulher são muito bonitos, robustos, corpinhos sarados, e aí sexualmente será uma explosão na cama. Só que as rugas aparecem, pé de galinha, a barriga, o cabelo cai, as coisas começam a ficar flácidas, não eram como antes. Então o terceiro cordão, ele puiu e ele arrebentou. Existirá um divórcio. Salomão, ele diz: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Por isso, o terceiro fio do cordão de 3 dobras é tão somente a presença de Cristo Jesus. Por isso, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, e vocês perceberão isso com o passar dos dias. A primeira semana vocês ainda estão em lua de mel. No primeiro mês nós ainda estamos em lua de mel, mas no segundo mês as contas começam a chegar, alguns gastos começam a surgir. Talvez o Márcio fez xixi e pingou lá na tampa do vaso, e a Danusa: ai meu Deus, antes era eu, minha mãe e Ana Clara, não tinha ninguém que fazia xixi fora do vaso. Aí entrou: Márcio, será que você não consegue ver que caiu fora do buraco? Ah, meu bem, desculpa. Ok. Mas aí a Danusa limpa a casa de novo: Márcio, deu aquele faxinão. Márcio, um buraco desse tamanho você não consegue enxergar. Meu Deus do céu, se acontecer isso, tem que ir no sol, limpa, Márcio, deixa eu ver. Tá bom, meu bem, desculpa, foi sem querer. Mas aí de novo acontece: ô Márcio, o negócio é o seguinte: ou você faz xixi dentro do buraco do vaso de leite, ou você vai lá na casa da minha mãe ou vai lá no meio do mar, porque desse jeito não dá não. Vão começar a surgir alguns dias um pouquinho mais nublados, de mais tempestades. Talvez um de vocês venha enfermar, e aí será uma tempestade na casa de vocês. Talvez uma crise financeira. Mas acontece que se Cristo, que é o cordão de 3 dobras, estiver junto com vocês, os ventos sopram contra a casa, os rios transbordam contra a casa, a maré levanta fortes ondas contra a casa. Entretanto, diz a palavra do Senhor, que a casa permanece
firme, porque ela está sobre a rocha que é Cristo Jesus. Para a gente entender melhor o cordão de 3 dobras, segurem juntos, fazendo um favor. São 3 fios isolados, mas o que Salomão está dizendo é exatamente isso daqui, sobre a gente trançar as 3 dobras. Uma corda ficaria muito grosseiro, então a gente vai com a lã mesmo, mas a ideia é, quando a gente trança os 3 fios, a resistência será muito maior do que os fios isolados. A Danuse consegue enfrentar as lutas do dia a dia, o Márcio também consegue, mas quando vocês estão juntos, os dois, mas também com a presença de Cristo, a resistência com os 3 é maior do que a resistência com um só. A resistência dos 3 fios é muito maior do que se vocês quiserem caminhar sozinhos no dia a dia. Por isso Salomão, ele diz, um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A palavrinha do cordão de 3 dobras é resistência. Quando vocês caminharem juntos, mas com a companhia de Cristo, o cordão de 3 dobras, vocês criarão resistência. Vocês criarão suporte, de maneira que ao longo da caminhada de vocês, quando vierem os dias maus, vocês conseguirão resistir, porque vocês estão sobre a rocha que é Cristo Jesus. Feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer porque o Senhor preparou a Danuse para complementar a vida do Márcio, mas o Senhor também reservou a vida do Márcio para ser o cabeça da vida da Danuse e para ajudá-la também dentro da sua caminhada como mãe, como esposa e como mulher. A nossa oração para que a família deles não seja simplesmente, ó Deus, uma casa de 2 cordões, mas que seja uma casa mesmo que permaneça sobre a rocha que é Cristo Jesus. Que a presença de Cristo, que a presença do Emanuel, do Deus conosco, que a presença do Santo Espírito seja mesmo abundante na casa dos teus servos. Para que quando vierem os dias difíceis, os dias maus, para que quando vier o tempo de escassez, para que quando vier o tempo de enfermidade, o tempo das lutas, para que quando o dia não brilhar sobre a casa deles, eles consigam resistir firmemente sobre a rocha que é Cristo Jesus. Tenha misericórdia da casa dos teus servos, e ainda que Satanás lance dardos inflamados para destruí-los, ou para desmanchar a unidade, a união, o respeito e a fidelidade que agora eles vão compartilhar diante do altar do Senhor, e em voto assim declarar. A nossa oração é de plena confiança, porque o Senhor é o nosso escudo, e ainda que dardos sejam lançados sobre a nossa casa, eles não nos atingirão, porque nós permanecemos sobre a rocha que é Cristo Jesus. Sobre a casa do Márcio e da Danuse, haja sempre a companhia da tua doce presença em Cristo Jesus. Amém. A solidão, algumas pessoas conseguem até viver sem se casar, porque elas têm o dom de celibato, mas não é para todos, e ter o dom de celibato não significa que elas vão viver sozinhas, elas têm amigos. Por isso Salomão diz, há poder em ter-se 2, os amigos, mas melhor ainda, poder maior quando nós estamos em 3, Márcio, Danuse e o Emanuel, o Deus conosco. Os dias difíceis virão, e vocês sabem que sempre virão. Se já vem para quando a gente caminha sozinho, cada um no seu cantinho, também continuarão vindo os dias difíceis sobre a nossa família. Mas não se esqueçam, o cordão de 3 dobras, ele não se rebenta facilmente. Já que não se rebenta facilmente, vocês vão olhar para trás, porque agora vocês vão receber o símbolo daquilo que vocês vão declarar, de que vocês vão se respeitar e amar um ao outro, até que a morte os separe. A única coisa que vai remover um desses cordões, um desses fios, é quando o Senhor quiser levar um de vocês para morar a eternidade. Do contrário, ele não arrebenta, ele não se destrói facilmente. Virem para trás, a Ana Luísa vai entrar com as escrituras, que simboliza que a nossa casa está sobre a rocha que é Cristo,
Em seguida, Ana Clara com as alianças. As alianças nós acreditamos que são apenas símbolo, algo que nós carregamos, mas é símbolo de um voto que nós contraímos, primeiramente com o Senhor e depois com o nosso cônjuge. Por isso nós temos a plena certeza de que o voto que agora Márcio e Danúzia farão com o Senhor e um ao outro não será rompido enquanto o Senhor permitir que a morte não venha sobre a casa deles. A nossa oração para que haja sempre fidelidade, companheirismo, respeito, amizade e as bênçãos do Senhor para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Virem um para o outro. Primeiro, para a música. Vamos seguir. Vou falando isso para mim legal. O mesmo olhando para ela, com o mesmo sorriso que você vê aqui na igreja, sem chorar. Mulher da minha vida, mulher que Deus reservou para me complementar. Receba nessa manhã essa aliança que é sinal do meu amor, do meu respeito, da minha confiança, da minha lealdade e da minha fidelidade a ti, até que a morte nos separe. Estaremos juntos em toda e qualquer situação. Eu te amo e me comprometo com Deus e com você, de te amar até o fim. Como sinal do meu compromisso e da minha fidelidade a você. Eu me entrego a você com amor, com respeito, com carinho, e eu prometo te amar na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, enquanto o Senhor preservar a minha vida e a sua vida. Eu me comprometo com Deus e com você. E eu vou te amar até o fim. Vocês podem se beijar. Fecha o olho, Dona Maria Lúcia. Fecha o olho, Dona Clara. Dona Maria Lúcia fica aqui embaixo de uma vez. Dote Sorial já pode ficar em pé e logo em seguida nós já vamos assinar as nossas flores. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos invocar mais uma vez as bênçãos do Senhor sobre a casa do Márcio e da Danúzia no nome
no nome de Jesus. Nós agradecemos pela vida dos seus pais, das suas mães, Dona Maria Lúcia, Dona Tuca, aqui conosco nessa manhã, a instrução, o amor, o zelo, o carinho, a vida espiritual que elas compartilharam com seus filhos, mas agora quando eles deixarão o seu pai e a sua mãe, e estarão com Deus querido dentro de uma caminhada a dois, a nossa oração é que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a casa deles e a família deles para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se despedir da sua mãe, você pode se despedir da sua mãe. Dona Tuca está dando glória a Deus. Dona Tuca e Dona Maria, você podem sentar. Danúzia agora se chamará Danúzia Batista Pinheiro de Abreu. São muitas folhas e para dar tempo mesmo, certeza, com convicção de que não vai voltar atrás. Sorri porque você está levando sua bênção para casa. Dona Tuca também está sorrindo, hein? A sogra está sorridente demais, hein, Márcio? Você ficou? Arnaldo Campos da Silva e Dorca Serafim Lima Campos da Silva. Essa noite eu não aceitei função, né? Vamos todos ficar de pé?
Vamos orar logo em seguida. Deus os abençoe para a nova caminhada de vocês. Ó Deus, receba a nossa gratidão, o nosso louvor pela fidelidade e manifestação da graça do Senhor para com a vida do Márcio e da Danusa no nome de Jesus. Já oramos nesse sentido, mas mais uma vez invocamos para que a bênção do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo repouse sobre a casa do Márcio e da Danusa até a volta de Cristo Jesus, ou enquanto o Senhor permitir, ó Deus querido, a vida de ambos. Derrame sobre eles toda a sorte de provisão, de bênçãos materiais, mas sobretudo as bênçãos espirituais. Que a sabedoria, que a iluminação, que o discernimento do Teu Espírito seja sobre os Teus servos, nas decisões, nas escolhas, na caminhada, naquilo que eles vão fazer sempre juntos. Que a boa mão do Senhor continue dirigindo a vida deles, como dirigiu até esta manhã a casa do Senhor. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em Cristo Jesus.